tornou minha gente, assistente, os ouvintes, nossos grandes frequentadores do Café Teatro Filosófico. Hoje vamos comentar uma peça formidável, talvez a mais famosa do Shakespeare. Em termos genéricos, é a que mais se fala, que todo mundo conhece, que é o Romeu e Julieta. Você sabe que o amor sempre foi motivo. Nós tivemos tantas histórias de amor por aí, e, no entanto, o Romeu e Julieta marcou, definitivamente. Quando se fala de amor, fala-se de Romeu e Julieta. A peça Romeu e Julieta é uma coisa interessante. Todos têm a ideia, a grande ideia, de que o Romeu e Julieta é uma peça de amor, uma história, um romance. Não é nada disso. Na verdade, Romeu e Julieta, se você for dar rigorosamente, é uma peça política. Porque, veja bem, no Shakespeare, você vai encontrar sempre duas coisas: o poder e a política. Então, eles vão estar sempre presentes. E no Romeu e Julieta não foge ao caso. Veio os dois, o casal romântico, Romeu e a Julieta, e fazem parte de uma sociedade na qual há duas divergências, há duas famílias absolutamente contrárias. Os Montecchio e os Capuletti. Esses dois, se você for buscar remontar a história da humanidade, você vai verificar que toda a sociedade se estruturou em cima de grupos, de sistemas. Os sistemas vão se criando. E o que ocorre na prática? Na prática vem ocorrendo o seguinte: os interesses pessoais das pessoas se chocam frequentemente com aquilo que a sociedade criou. Então, o amor dos dois, por pertencerem a duas famílias diferentes, gerou um verdadeiro conflito gigantesco entre eles, de forma que Capuleto e Montecchio acontece com eles o mesmo que acontece com a sociedade moderna. Ou seja, você hoje tem os grupos de interesse aqui. E que aquele interesse particular, aquele interesse humano, de amor, de gratidão, de carinho, se esvanece diante de um poder muito maior. E é isso que nós vamos ver em Romeu e Julieta. Nós vamos ver um conflito entre duas famílias dentro de uma cidade, vamos ver o aspecto político que isso vai gerar dentro da sociedade e vai acabar com a desgraça dos dois, que acabam se sacrificando por causa de um sistema montado que não aceita de forma alguma. A peça Romeu e Julieta é tão importante que vocês sabem que grandes artistas mundiais, que eu me lembro aqui, Bob Dylan fez uma música sobre ele. Leonard Bernstein, que fez West Side Story. West Side Story é uma história passada em Nova York, onde dois grupos separados da cidade se odeiam. Então você vê que ele faz um espaço em que permite todo esse tipo de coisa. Isso é Shakespeare. Gounod, o compositor Gounod, escreveu uma belíssima ópera chamada Romeu e Julieta, e diversos outros compositores. Tchaikovsky tem um belíssimo balé. Romeu e Julieta é motivo de inspiração para muita, muita gente. E a grande importância, no meu ver, do Romeu e Julieta é o seguinte: é o espaço que o Shakespeare permite, na sua literatura, espaço para você, dentro desse espaço, variar e comentar outras coisas. Você vê, ele fez o Romeu e Julieta. O Leonardo Bernstein pegou o West Side Story e transportou para outro lugar, para Nova York, e fez uma coisa totalmente diferente. Mas por quê? Porque Shakespeare permite isso. O Shakespeare é absolutamente universal. Então, isso eu acho que é uma grande coisa, uma coisa muito importante na obra dele. E nós estamos falando agora das mulheres de Shakespeare. Quero citar que no nosso programa tem o Ayrton Ribeiro, que eu já falei a respeito. O Ayrton é nosso professor de teatro, instrutor, é um homem que tem um papel importante aqui para nós da ProArte. Professor Dr. Joaquim, professor doutor em filosofia, grande autoridade,
e cada dia mais uma autoridade em teatro. Temos aqui a Carla, que é professora de filosofia de direito, e, por que não, hoje filósofa, professora de filosofia do direito, e que teve a grande iniciativa, junto com todos nós, lógico, mas ela ficou à frente, de fazer, inclusive, o julgamento do hotel. O julgamento do hotel. De forma que Romeu e Julieta é uma peça importante, vai ser comentada por todos nós, e com isso eu quero dar os parabéns a vocês por estarem assistindo essa peça formidável e convidar vocês já para os próximos a assistir a próxima posse e as outras tragédias que nós anunciaremos até. Um bom programa para todos. Obrigado. Eu vou pedir à professora Ayrton que faça um pequeno comentário sobre a peça, um pequeno resumo e algum comentário seu como especialista em teatro. O que ele pode falar, basicamente, a respeito da peça. Obrigado, doutor Jorge. Um prazer estar aqui novamente no YouTube, né? No nosso Café Teatro Filosófico. Então, vamos comentar sobre William Shakespeare, né? Essa peça maravilhosa, como o senhor falou, muito conhecida, Romeu e Julieta. E realmente aí, nessa peça, o Shakespeare dá um salto de qualidade, vamos dizer assim, na sua obra, né? A obra é, assim, o registro de quando ela foi escrita não tem muita precisão, mas ele já está ali em Londres a partir de 1591, então a peça certamente foi escrita na última década do século XVI, entre 1595 e 1596, talvez até antes. O fato é que ele já vem com duas obras, né? Os Cavaleiros de Verona e Trabalho de Amor Perdidos, onde ele já mais ou menos trata do tema da paixão, do amor. E em Romeu e Julieta ele dá um salto de qualidade no sentido de ele conseguir ali misturar nessa peça, vamos dizer assim, o amor jovem, né, a paixão jovem, junto com, vamos dizer assim, o vil metal, o metal bruto do Mercúcio, das troças do Mercúcio, e junto com uma certa vulgaridade da ama, que é um personagem cômico, né? Que é uma característica de Shakespeare. Ele sempre põe um personagem cômico nas suas tragédias também. E, de certa forma, também é um drama lírico, não deixa de ser, né? E o interessante nessa peça é justamente essa trajetória que ele faz desses dois amantes, né? Que são personagens que vêm daquele amor puro, né? E pelos acontecimentos, né? Muito rapidamente, eles são obrigados a amadurecer muito rapidamente, né? E você fazer essa trajetória dentro de uma peça não é para qualquer um, não. Então, o Shakespeare é vamos dizer assim, um carpinteiro da literatura dramatúrgica incrível, assim. Então, é uma peça muito interessante. Bom, para quem não conhece a peça, ela trata justamente de duas famílias que estão numa espécie de guerra civil, né? A peça passa-se numa cidade italiana chamada Verona, e também faz menção a outra cidade chamada Mantua, na Itália. Então, ali o Shakespeare já consegue colocar, né, as histórias românticas mais nas cidades italianas, né? Ele não escolhe aleatoriamente os lugares onde ele faz ou ambienta suas histórias, né? Por exemplo, as tragédias mais densas, como Hamlet, ele põe lá num país frio. Então tem a ver também a coisa da geografia europeia e as suas histórias. Então, são as histórias dessas famílias que estão numa espécie de guerra civil, né? Os Montecchi e os Capuleto, né? E dois integrantes dessas famílias se apaixonam. A peça começa com uma briga entre os servos de uma das casas com os amigos de outra casa, e essa briga chama a atenção do governante local, que chama as duas famílias e pede a paz, né? E ali se faz um pequeno trato e a história segue.
e acontece um baile onde o Romeu Montecchi, da casa dos Montecchi, ele está apaixonado por uma menina chamada Rosalina. E ele é um sujeito muito soturno, deprimido, ele se isola em casa, os amigos reclamam que ele não sai e tal, e convencem ele a essa festa. E nessa festa ele conhece a Julieta, e os dois se apaixonam loucamente. E a partir daí ele vai visitar um frei amigo dele, Frei Lourenço, diz que se apaixonou, que quer casar com a Julieta, e o Frei, a princípio, acha boa essa ideia, porque ele vislumbra ali uma possibilidade das duas famílias se reconciliarem, né? E ele, a partir daí, tanto ele quanto a ama agem nos bastidores para esse amor acontecer, né? Eles se casam secretamente, o Frei casa eles dois, consuma-se o casamento, só que nesse entremeio há uma rusga de novo numa rua de Verona entre elementos das duas famílias, e o Romeu intervém e acaba matando um membro da família contrária, e ele é condenado ao banimento da cidade. O Frei manda ele para Mântua, ficar escondido, né? E traça um plano para os amantes ficarem juntos. Ele convence, a Julieta pede para a mãe dela, e a pretexto de fazer uma confissão para o Frei, encontra-se com o Frei, e ele traça o seguinte plano. É engraçado porque é um Frei que gosta muito de plantas, tem lá no jardim do convento muitas plantas, muitas ervas, e aí a gente já vê também uma queda do Shakespeare, né? Por essa área da jardinagem, né? Que depois no final Frei da vida Lourenço, ele vai... né? Frei Lourenço, exatamente. E o Frei Lourenço, ele tem uma qualidade de erva lá, que quando você toma, o corpo por 24 horas fica parecendo que está morto, mas depois de 24 horas ou 48 horas ele volta ao normal. E esse foi o plano. A Julieta ia tomar esse remédio, todo mundo ia pensar que ela tinha morrido, né? E ela lá no túmulo, o Frei ia mandar o Romeu de volta para Verona, se encontrarem ali, para depois fugirem sem ter perseguição nenhuma. Só que, assim executado o plano, a Julieta está lá no túmulo, todo mundo pensando que ela morreu. Ele manda um mensageiro avisar lá em Mântua o Romeu para voltar, mas só que há um desencontro. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né, gente? Então, teve um desencontro, o Romeu chega antes do recado e se depara com a Julieta ali morta, entre aspas, né? Ele pensa que ela está morta, mas antes ele encontra também com Paris, que era o pretendente da Julieta, né? Era um personagem nobre, que a família da Julieta queria que ela casasse com ele, né? Ele tinha pedido a mão para o pai e tudo isso. E ali eles têm esse embate e o Romeu acaba matando o Paris também. Então ali já fica decretado a desgraça deles, né? Mesmo que o plano desse certo, ele já passa a ser duplamente um assassino, vamos dizer assim. Como ele pensa que a Julieta está morta, ele já tinha essa notícia que a Julieta estava morta. Ele, antes de chegar no túmulo dela, ele passou no boticário e comprou um veneno real. E ali, diante do túmulo dela, vendo o corpo dela, ele toma esse veneno, morre, e algum tempo depois a Julieta retorna desse torpor, né, vamos dizer assim, e constata que o amante está morto e se mata também. E aí depois chega outros personagens, alguns amigos do Romeu ficam sabendo que ele voltou e foram lá
no túmulo, viram aquela tragédia toda, avisaram as famílias, e a partir dessa morte, dessa tragédia toda, as famílias se reconciliam, né, se deparam com essa realidade, né, de que a violência não leva a nada, você impedir um amor também causa consequências muito drásticas. Eu não sei se o Ailton percebeu, lógico percebeu, há um trecho da peça em que a Julieta, não sei dizer exatamente como, ela diz o seguinte: se é para me chamar, eu posso deixar de ser Capuleto. Sim. Eu transfiro meu nome para Boteco. Ela está no balcão. No balcão. E tem um outro momento que ele diz o contrário. Se for o caso, eu deixo de ser Boteco para ser Capuleto. Como que ele diz? Você vê, o amor é tão forte, que o nome é tão pouco importante nesse aspecto, Exatamente. que eles são capazes de mexer no sistema, numa guerra civil estabelecida, para dizer isso. É uma obra fantástica, uma das mais Então, montadas, ele né? é fantástico. É muito, muito importante todo esse aspecto. Então é isso, doutor. Eu Então, agora vou esperar, vamos esperar agora os nossos debatedores, os nossos que eu estou debatedores muito curioso para darem o ouvi-los recado também. deles, o grande recado. Muito obrigado, minha gente. Olha, continue, vamos depois ter debate com vocês, troca de ideias, e vamos partir para frente. Obrigado, gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Café Teatro Filosófico. No primeiro bloco, nós tivemos a apresentação do Dr. Jorge Bragança, presidente do Centro Cultural FESO-ProArte, e do professor Ayrton, diretor e professor de teatro do Centro Cultural FESO-ProArte. Nesse bloco, né, nós encontramos aqui a professora Eveline Miranda, psicóloga, psicanalista, mestranda em Letras Clássicas da UFRJ e membro do Centro de Estudo e Pesquisa em Psicanálise da Clínica Laços. Temos também a presença do professor Joaquim Humberto Coelho de Oliveira, professor do curso de Direito do Unifeso. E eu, também, professora Carla Gonçalves, professora do curso de Direito do Unifeso. A ideia do Café Teatro Filosófico é promover ou fazer a interseção entre a cultura, a artística e também a educação. E nesse Café Teatro Filosófico, nesse ciclo do Café Teatro Filosófico, nós falaremos das mulheres em Shakespeare. E especialmente falaremos da peça de William Shakespeare, de Romeu e Julieta. Então, eu passo a palavra para o professor Joaquim, para ele dar início, então, a essa discussão, a esse debate, que a gente vai poder conversar sobre essa personagem tão importante da literatura, que foi a Julieta. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui de novo. Cumprimentar o professor Jorge Bragança, professor Ayrton, professora Eveline, professora Carla, e pensar uma maneira de falar das mulheres em Shakespeare, né? Foi essa a nossa ideia para esse ciclo, desse semestre para o Café Teatro Filosófico. Uma maneira, talvez, de falar das mulheres em Shakespeare me levou a ler, buscar, né, fazer algumas considerações, e tem um texto da Virginia Woolf, aquela escritora Virginia Woolf, que ela fala de mulheres e ficção. E ela já começa, então, a fazer uma reflexão sobre esse título, Mulheres e Ficção. Ela fala que pode ser lido esse título de dois modos: em alusão às mulheres e à ficção que elas escrevem, então as mulheres escritoras, ou as mulheres e a ficção que é escrita sobre elas, então as mulheres como personagens. E aí ela destaca que aí vai ter um abismo entre essas duas condições. As mulheres como escritoras na época de Shakespeare era quase impossível de existirem, né, pelo simples fato, ou grande fato, de serem mulheres, não serem capazes de realizar escritas, né, mas pelo fato da sociedade, né, impedi-las de serem escritoras. E as mulheres na ficção que aparecem de uma maneira totalmente, né, diferente do que era na vida real. Diz ela, a própria Virginia Woolf, né, em outro texto dela, agora um teto todo seu, que também recupera esse outro ensaio que ela fez, e ela fala que essa condição da mulher, quer dizer, a mulher personagem e a mulher na vida real daquele período, leva a mulher a ser uma criatura muito estranha e complexa. Diz ela, Virginia Woolf, nas palavras dela. Na imaginação, ela é da mais alta importância.
em termos práticos, é completamente insignificante. Atravessa a poesia de uma ponta a outra. Por pouco está ausente da história. Domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Vide Macbeth, né? Na vida real, era escrava de qualquer rapazola cujos pais lhe enfiassem uma aliança no dedo. Algumas das mais inspiradas palavras, alguns dos mais profundos pensamentos saem-lhe dos lábios na literatura, né? Mas na vida real, mal sabia ler e escrever, e era propriedade do marido. Então, essa primeira dimensão que a Virginia Woolf nos traz, das mulheres personagens, revela uma mulher personagem de uma alta complexidade, né? Ao contrário como ela era vista na sociedade daquela época pelas convenções sociais. E aí a gente pode então destacar, né, na própria Julieta, se a gente for começar a ler, e isso é interessante, né, porque a partir do momento que a gente traçou essa temática, a gente pode então ler Romeu e Julieta destacando Julieta e dando talvez o destaque que ela tenha, né, e que a gente às vezes, mudando esse foco narrativo, começa a perceber. Um outro livro que a gente traz para cá, para a nossa conversa, da Nara Vidal, chamado Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare, ela vai apontar então esses traços de personalidade da Julieta, né? E vai comparar a Julieta a outras personagens, né? Como, por exemplo, Antígona, né? Da tragédia de Sófocles. Porque, de uma certa maneira, a Julieta ela entra, né, num embate contra as leis impostas. De uma certa maneira, Antígona faz isso, né, por enfrentar Creonte, e a Julieta também vai, de alguma maneira, vai também entrar num embate contra as convenções sociais, ao se casar com Romeu, que, como bem disse o Ayrton, né, tem aí, e o professor Jorge também, o embate político entre as famílias, né, Montecchio e Capuleto, né. Ele vai destacar, por exemplo, que Julieta, em vários momentos, e a partir do momento que ela encontra com Romeu, ela vai se rebelar contra um destino que lhe era dado, e não um destino que ela queria seguir, né? Entre um destino traçado e o realizado por ela. E tem uma cena no ato 3, cena 2, onde ela está conversando com a ama, né? Personagem também destacada pelo Ayrton, que é de uma presença bastante interessante na peça, não só a ama, mas com outras personagens, né, que parecem secundárias, mas que na peça aparecem com diálogos bem interessantes. Mas não é o caso a gente falar sobre isso agora, mas assim, a Julieta, ao falar com a ama, ela fala assim, e ela fala isso quando a ama anuncia a morte do primo da Julieta, Teobaldo. Mas só quando a ama vai anunciar a morte do Teobaldo, a Julieta ainda pensa que é a morte do Romeu, né? Que o Romeu tinha assassinado o Teobaldo, primo da Julieta. E a Julieta fala assim para a ama: estoura coração, falido estoura, cega, eu jamais verei a liberdade. Meu pó em pó se tornará, inerte pesarei com Romeu num só caixão. Então, assim, mais do que uma história de amor, também como foi destacado pelo Jorge, é uma história política, né? E é uma história também de rebeldia da Julieta contra esses padrões, né? E assim, a Julieta tem essa participação, essa presença o tempo todo com ela, uma consciência de que ela quer traçar um destino próprio. Transformar, mudar, né? Transformar e mudar. Ela não quer, né, realizar o projeto que seus pais pretendiam que ela realizasse. E, em oposição ao Romeu, declara assim, numa certa outra passagem, ele fala assim: sou o palhaço dos fados, quer dizer, sou o palhaço do destino, né? O Romeu se coloca como aquele que está, né, preso a um destino, submetido, e ao contrário, Julieta quer reverter, se rebelar contra esse destino, né? Uma outra consideração também que a gente pode fazer da personalidade da personagem Julieta, traços da sua personalidade, é a sagacidade que ela tem, né? E a autora Nara Vidal fala disso porque são características que a gente associa mais ao papel de gênero masculino e não ao papel de gênero
feminino. E parece que na peça do Shakespeare, né, ele também faz essa dança dos contrários, né? Ele coloca na Julieta algumas características que seriam muito mais adequadas, digamos assim, ao papel de gênero masculino, ao universo masculino. Mas ele faz isso em outras obras, Todas. né? Ele Muitas obras. apresenta heroínas ou vilãs femininas que assim eram impensáveis e inimagináveis para a Sim. época. Mas ele traz, né, o poder dessas figuras femininas. Isso é interessante porque na faz o obra do contraponto da Shakespeare. Virginia Woolf, né? Quer dizer, Exatamente. as personagens femininas, aqui destacando a do Shakespeare, né, tem uma complexidade, uma grandeza, uma compreensão muito diferente das mulheres como eram vistas naquela sociedade, né? Bom, a sagacidade da Julieta está impregnada na peça, né? Ela, por saber ler as convenções, né, ao mesmo tempo ela lida com isso. Ela é capaz de enganar o pai, é capaz de enganar a mãe, dizendo que concordava com o casamento. Ela faz ali uma estrategista, né, no caso, né, ela usa de estratégia porque ela domina um pouco, ou tem consciência um pouco da artificialidade, né, ou da arbitrariedade das convenções. Isso fica muito claro na cena do balcão, que na verdade é a cena do pomar, né, e depois foi consagrada, né, no nosso imaginário como a cena do balcão, quando ela fala com Romeu, né, e fala sobre os nomes, que o Jorge também já tinha citado antes, né, que poderia trocar de nome Montecchio e Capuleto, porque são simples nomes, né, são simples convenções. E ela fala assim para o Romeu: é só seu nome que é meu inimigo, é só seu nome que é meu inimigo, mas você é você, não é Montecchio. O nome não corresponde à coisa, o nome não corresponde à pessoa, o nome é apenas uma convenção. Por trás do nome tem uma outra referência que não é o próprio nome, que é a questão do significante, do significado, da arbitrariedade no significante e significado, que os linguistas vão tratar depois, que anteriormente, né, o Platão já tinha tratado isso com os sofistas também nos seus diálogos, né? Os sofistas falaram que os nomes eram puras convenções, e o Platão quer encontrar uma essência por trás dos nomes, né? E aqui já está também presente, esse nominalismo, né, já está presente aqui na Julieta. E ela fala: é só seu nome que é meu inimigo, mas você é você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé nem mão, nem braço nem feição, nem parte alguma de homem algum. Chame-se outra coisa. O que há um nome? O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim Romeu, chamado de outra coisa, continuará sempre a ser perfeito, com outro nome. Mude o Romeu e, em troca dele, que não é você, fique comigo. A ideia de que os nomes guardam uma arbitrariedade, como as convenções também guardam essa arbitrariedade. Essa inteligência da Julieta em perceber que os nomes são convenções, né, como as convenções, as normas sociais também são, permite então que algumas pessoas identifiquem nela uma chamada personalidade analítica, né, que ela sabe diferenciar o que é, né, daquilo que é uma mera convenção, né. Em relação ao juramento do Romeu, também fica muito interessante o que ela fala, né? Romeu fala assim para ela: eu juro pela lua abençoada que banha em prata as copas do pomar. A Julieta fala assim para ele, o repreende de imediato: não jure pela lua, que é inconstante e muda todo mês em sua órbita, para o seu amor não ser também estável. Romeu então pergunta para ela: por que devo jurar? A Julieta: não jure nunca. Ou se o fizer, jure só por si mesmo, e não por uma convenção, né? Jure pelo que você sente, né? A tua verdade própria, né? Analítico isso. Não é? Não é? Muito analítico, Eu sei que é. né? Jure só por si mesmo. Único Deus de minha idolatria. Olha só, jure por si mesmo. O único Deus de minha idolatria, que eu acredito. Se você for destacar essas falas da Julieta na peça, olha que personagem que nós temos aqui, né? Que preciosidade, que diálogo que nós temos, que é transmitido por ela e não pelo Romeu. Né? O que leva muito a crer que a paixão dela
por Romeu, ao mesmo tempo que era uma paixão, não a impediu também de ser ela. Ela não ficou sucumbida àquela paixão, ela não se ausentou naquela paixão, não se anulou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela se apresenta. O que subverte é o feminino, né? É o feminino Sim. que faz emergir a diferença, né? Então Julieta exatamente. é isso, né? É a personificação, né? Dessa subversão do feminino, numa época, que a gente está falando do século XVI, né? Em que socialmente a mulher Era nada. era propriedade Sim. Era incapaz. do homem, né? Marcada por essa força masculina que dominava todas aquelas regras sociais, né? E ao mesmo tempo o Shakespeare é capaz de abrir, né? Naquele período, abrir uma personagem com essas camadas e complexidades. Algo também que se revela, que também é uma dica que a gente pode, né, dar, no filme chamado A Pura Verdade, né, do Kenneth Branagh, né, que ele justamente usa a filha do Shakespeare, a Judith, como uma personagem que vai escrever os poemas No lugar do irmão. no lugar do Hamlet, que é o irmão que o Shakespeare perdeu, o filho que ele perdeu. E aí, no filme, que é uma ficção também, a Judith vai ter as qualidades artísticas que talvez só um escritor pudesse ter, mas ela tem aquelas qualidades artísticas e ela finge que quem está escrevendo é o irmão, no lugar dela. Depois ela vai, então, declarar, né, para o Shakespeare que era ela que escrevia e não o irmão. E aí a gente percebe a dificuldade de ser escritora naquela época. Né? Mesmo que as personagens femininas fossem, né, colocadas num lugar especial, a escritora mulher não aparecia. E no ensaio da Virginia Woolf, ela justamente vai fazer uma... Engraçado isso, juntando o filme com o ensaio da Woolf, ela vai criar uma personagem fictícia que é a Judith, como se ela fosse a irmã do Shakespeare. A irmã que queria ser como o Shakespeare era, que também queria escrever peças. Né? E essa ideia da Virginia Woolf, de criar uma ficção da Judith como a irmã do Shakespeare, que queria ser escritora, também faz parte de um ensaio da Clarice Lispector, que em 1952 escreveu também um ensaio, conversando com o ensaio da Woolf, chamado A Irmã de Shakespeare. E ela fala assim, que o Shakespeare, por ter frequentado escolas, estudado em latim, né, ter tido uma experiência, uma vivência, ele pôde ser um escritor. Enquanto Judith, a irmã dele, a fictícia irmã dele, que no filme é a filha, né, ela ficou encastelada numa torre. E por isso ela não poderia ser uma escritora como foi o Shakespeare. Né? E no final, então, por ela não conseguir realizar a sua vontade de ser escritora, ela se suicida. Isso no relato na ficção da Virginia e da Clarice. E aí fala assim, e assim acaba a história que não existiu, que é a vontade da irmã de Shakespeare ser escritora, mas não podendo ser porque naquela época as mulheres não podiam ser escritoras. Né? A conclusão que tira a Clarice, que tira a Virginia Woolf, é que teria sido completamente impossível a qualquer mulher ter escrito as peças de Shakespeare na época de Shakespeare. Então, assim, só para ressaltar aqui uma complexidade, né, uma certa contradição, né, um paradoxo, né, de que as personagens femininas tinham uma qualidades e características complexas, né, e de uma certa maneira estavam no centro da trama. A gente pode ver isso aos poucos com Shakespeare, né? A Julieta está no centro da trama de Romeu e Julieta. E as palavras, os diálogos da Julieta, os pensamentos que ela tem são muito mais, né, mais ariscos, né, e mais complexos do que o de Romeu. Né? Ao mesmo tempo que as personagens têm esse destaque, na vida real as mulheres não podiam ser as escritoras, né, das suas personagens. Né? Então, isso tinha que ter um homem para fazê-lo. Né? Tem esse paradoxo que é ressaltado pela Virginia Woolf, que a gente pode, de uma certa maneira, falar um pouco, tanto em Julieta, quanto nas outras personagens que a gente vai ver futuramente, como a Pórcia, né, a Lady Macbeth, que tem essa presença central na trama, na peça,
mas ao mesmo tempo tem um contraponto, né, de uma realidade social que quer apagar, silenciar, né, as mulheres na arte de escrever, né, na arte de fazer ficção. Vamos? Vamos. Bom, Então, Eveline. vamos lá. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Depois de tantas aventuras que a gente já Sim. teve aí pelos cafés filosóficos, né? E aí veio pandemia, né? E depois a gente não teve mais junto, e agora estamos aqui de volta, né? Podendo conversar, podendo trazer questões tão complexas que quando a Carla me fez o convite, eu falei, gente, que cilada! Porque não é Cilada fácil, boa, né? É uma boa cilada, né? Seja Enfim, bem-vinda. Não, estou assim, e é muito bom ouvir as falas aqui do Jorge, do Ayrton, né, do Joaquim, que isso me inspira também a poder falar. Cheguei aqui meio de paraquedas e já estou um tanto quanto inspirada, né, com uma série de questões. E assim, um ponto que eu acho super importante a gente marcar, trazendo essa questão da voz da mulher silenciada, em que ela aparece com tamanho destaque nas obras, né, assim. E aí, a partir disso, eu fico me perguntando, né, eu acho que não é uma pergunta assim, que tem muitos enigmas, né, porque da importância, né, da arte na nossa cultura, né, porque essa voz silenciada, ela ganha um corpo, né, ela ganha um contorno na obra, e a obra ela vai influenciar a cultura, né? A obra artística, através da escrita, através das artes plásticas, enfim, de todas das múltiplas formas de expressão artística, ela pode dar um pontapé em alguma coisa, né? Então essas vozes que foram caladas, essa voz que foi calada, né, ao longo da história da humanidade, né, a arte abre uma fronteira, né? Então hoje, se nós aqui, eu e Carla, a gente está aqui podendo falar, talvez o Shakespeare tenha alguma coisa a ver com isso. Talvez as mulheres de Shakespeare tenham alguma coisa a ver com isso. Talvez as mulheres de Sófocles, de Eurípides, né, tenham alguma coisa a ver com isso. Acho que a gente pode até tirar o talvez, né? Então, assim, porque aí, né, essas vozes caladas, elas ganham um corpo aí, nessas personagens, né? Como criações de Sim, sim. Homens, né? Agora, a gente também não pode perder de vista que esses autores masculinos, né, que é óbvio que estão atravessados pela sua cultura também, né, pelo machismo que atravessa a história da humanidade, esses autores também estão atravessados por isso, mas tem alguma coisa do feminino que também atravessa esses autores. E por isso é possível essas mulheres aparecerem com essa robustez nessas obras, né? Então, assim, tem alguma coisa aí, porque todos nós somos atravessados pelo feminino, isso, né, é indiscutível. Então é óbvio que apesar, né, dessas obras serem escritas por mãos masculinas, mas tem um atravessamento do feminino ali que impõe uma questão, que impõe um questionamento, né? E aí esses autores vão surfar nisso, né? Então, e é interessante, assim, até trazendo a personagem que o Joaquim pontuou coisas assim tão interessantes, né, da Julieta. Eu acho que eu quero até começar pelo final, pensando nessa tragédia, nessa morte, mas a gente pode pensar essa morte como uma grande metáfora, como uma metáfora de uma ruptura, né, de uma subversão, né, de uma rebeldia ao sistema. A um sistema que se impõe. A gente está falando de Romeu e Julieta, a gente está falando dessa personagem, a gente pode trazer essa personagem, ela cabe perfeitamente no mundo contemporâneo, né? Cabe perfeitamente nessa personagem que se recusa a se submeter, né, a abrir mão de sua própria existência, de existir no mundo a partir do seu próprio desejo,
em nome de um nome. Né? Em nome de simplesmente um nome, em nome de convenções. Né? Então, assim, eu acho que me parece assim, que a grande força dessa personagem está na rebeldia. Perfeito. Né? E essa morte é uma morte rebelde. É uma morte absolutamente rebelde, né? De um não. E é interessante que é a partir, né, dessa recusa, né, a uma submissão a um sistema que essas famílias podem dialogar, né, que essas famílias retomam. No final tem a pacificação da família com a morte deles, exatamente. Né, dos amantes. É como se é uma morte de uma certa forma apaziguadora, né, que toca numa ferida, né, numa ferida narcísica, né, desses nomes, né, então eu acho que a marca da Julieta, ela tem quando você estava falando desse discurso dela para o Romeu, quer dizer, não jure por nada, jure por si mesmo. Não jure pela instabilidade da lua, né? Jure a partir de algo que é seu. Me faz pensar um pouco até no papel do analista, né? Eu como analista, que é um processo de desidentificação, né? Quando o sujeito chega em análise, ele chega com uma multidão, né? Ele nunca chega sozinho. Você não precisa fazer análise em grupo, gente, que o sujeito ele chega com uma galera. Entra em todos, né? Ele chega com uma turma grande, né? E conforme, né, as questões vão sendo suscitadas, é muito comum, né, que a princípio se diga, né, não, me fale sobre isso, a minha mãe, aí, né, o sujeito diz, a minha mãe pensa, o meu pai pensa, porque o meu marido, porque né, então você conseguir ir chegando e podendo falar por si mesma, tá, sua mãe acha isso, mas o que você acha, né? Tipo, né, né, a partir de você, não é, gente, não é, tá, a gente falando assim parece facinho, né? Mas não é nada fácil, porque a gente é atravessado, a gente é constituído a partir do outro. Né? A gente fala da Julieta, né? Exatamente. Né? Quando a Julieta diz isso, né? Ela convoca esse sujeito a comparecer por si mesmo, né? Pelo seu próprio desejo, né? Então, assim, é uma personagem de uma força, né? Que eu já li assim algumas coisas, né, sobre uma Julieta frágil que se entrega à morte, submissa ao Romeu, né, a paixão pelo Romeu, não reage, que não reage, né? Ela prefere morrer, sucumbe, né? E aí se a gente pensar naquela Mas você pega esses cultura diálogos do Shakespeare, você vê, por isso que assim, cada vez mais que a gente trabalha aqui os textos literários, os textos teatrais no caso, como é bom ter o texto, né? Assim, outra. Você vai no texto, nos diálogos, se você não fica só com comentários, né? Tem uma força ali, ainda mais no Shakespeare, né? Cada diálogo que tem nas peças dele são surpreendentes. Não, é sempre super importante na fonte, né? Porque mesmo quando você assiste o filme, porque você tem várias versões, você tem várias versões. Fica um convite aqui, vamos ler o Shakespeare, né? Vamos ler porque na fonte você vai adentrar esses detalhes que são sutis, mas que fazem uma diferença enorme. E cada leitura você vai descobrindo um lugar novo, exatamente, né? Da leitura, né? Um clássico é isso, né? Eu acho, a gente pode pensar na Julieta, assim, né? A gente discutindo aqui numa posição feminista. Atualmente, né? Sim, de um empoderamento. Frente ao impossível de uma época, porque não adianta dizer que no século XVI a Julieta ia simplesmente dizer vou, faço e aconteço, porque não é assim. A gente não pode se descontextualizar da época, né? Como, né, somos filhos do nosso tempo, como diz o Hegel, né? Assim, o homem é filho do seu tempo, né? Então a gente não pode perder isso de vista. Né? Então, assim, você tem um contexto histórico de uma época da mulher oprimida. Tinha essa que a Julieta, ela por si mesma ia fazer e acontecer. Mundo, né? Mas ela opera mudanças.
né? Ela, com a atitude dela, com a não submissão dela a um sistema vigente, ela opera uma grande mudança, é de uma rebeldia incontestável, né? E o que eu acho... pelas mãos de um autor que também é acusado de misoginia, né? Sim, olha que interessante. Esses paradoxos, né? Essas coisas contraditórias que convivem, né, ao mesmo tempo, né? Sim. Que não podem ser limpadas, porque a nossa vida não é assim, né? Não, e que é condição humana, Sim. né? Da nossa natureza. E eu acho que até isso que você está falando, Joaquim, é um convite para a gente se revisitar o tempo todo. Perfeito. Nos nossos preconceitos, né? Eu posso estar aqui com a Eveline, com um discurso todo bonitinho, mas na minha vida prática eu me flagro, né, com os atravessamentos dessa cultura, né? A mulher, né, a gente está o tempo todo brigando pelos direitos da mulher, mas a gente às vezes é extremamente cruel com a outra mulher, né? Nós como mulheres precisamos nos ouvir em relação a isso. E o homem está aí, né, está nas artes, está escrevendo, né, tá ao lado no seu discurso, ao lado da mulher, na sua obra, mas às vezes na sua vida pessoal está cometendo as maiores atrocidades. Enfim, é até interessante essa pontuação que você faz, né? Que se dá vida a uma personagem com tanta força, e esse mesmo sujeito que dá vida a essa personagem tem em sua vida pessoal práticas não tão nobres assim, né? Então, às vezes, assim, a gente não tem muito como destacar a obra do autor, a obra do artista, mas a gente também não pode deixar de levar em conta que a obra, que a arte, ela é atravessada, né, ela está nas mãos desse autor, né, mas tem uma divisão entre ideal, né, entre até o ideal de um artista, de um escritor, e a sua prática de vida, né? Então, isso aí é a história das artes, da literatura, né? Isso aponta para a gente o tempo todo. No entanto, somos gratos a Shakespeare por nos presentear com a Julieta, né? Como a gente estava sinalizando, a gente pode estar falando hoje aqui, contestando, questionando, porque tivemos Julieta, tivemos Antígona, tivemos, enfim, né? Você pega uma obra como eu participei de um grupo de estudos, participo, aliás, de literatura grega, e a gente leu a Ilíada, ficamos 2 anos aí lendo a Ilíada, e você, com toda a força, né, masculina que está ali naquela obra, mas a presença da mulher é efetiva, né? A Tétis, a deusa Tétis, a mãe de Aquiles, tudo passa por ela. É uma personagem que aparece pouco, mas tudo está passando por ela. A guerra de Troia se dá por conta de Helena, que também subverte, né? Que também escapa. Então, assim, né? E Shakespeare está atravessado pela tragédia, ele está atravessado pela cultura grega, isso é indiscutível, né? Então, assim, tem muitas coisas aí que a gente vai embora e não para, né? A gente não para, porque tem muita coisa interessante para a gente pensar, né? Fui, né? Fui, mas se deixar eu vou continuar, vou embora. Vocês têm 5 horas aí de gravação, eu vou embora. Então, só para finalizar, né, vou falar um pouquinho da Julieta também num contexto patriarcal, porque, na verdade, historicamente, a gente tinha famílias patriarcais, então, por isso, né, a nominação da família, quem era um, quem era outro, Capuletos, Montecchios, isso era a tradição da família patriarcal. E as mulheres eram todas incapazes mesmo. Incapazes, assim, de não poder ter nenhum tipo de ação sobre a sua vida. Então, era totalmente incapaz, as mulheres, e aí esses casamentos eram todos arranjados com uma falsa, né, desculpa, né? Aliás, uma desculpa
para que, na verdade, por conta da sua incapacidade, por conta da sua impossibilidade de agir enquanto gestor de uma família, então esses casamentos eram realizados para, na verdade, por conta dessa incapacidade feminina. Mas, na verdade, também a gente tem que falar que eram questões políticas. Sim. Eram todas questões políticas, casamentos arranjados, que usavam a desculpa, né, da incapacidade feminina para, na verdade, aumentar o seu poderio enquanto famílias patriarcais. Então, esse é um contexto relevante que a gente precisa levar em consideração no Shakespeare. E o Shakespeare, assim, apesar de ser já criticado, né, de ter sido misógino em algumas obras, o Shakespeare tem um papel extremamente relevante no discutir o papel do feminino na sociedade. Uhum. Né? O Shakespeare traz esses personagens, são várias personagens femininas de grande relevância, que alteram, por mais que a mulher não soubesse ler, por mais que a mulher não soubesse escrever, havia toda uma tradição também das histórias orais. Então elas ouviam, o que é a obra do Shakespeare? Olha, tem a personagem tal, que é uma personagem que vai morrer, personagem importante. Então isso ficava também no ideário feminino. E mais à frente um pouquinho, né, essa é uma das primeiras obras do Shakespeare, mais à frente um pouquinho, toda essa estrutura desse poderio feminino vai mudar historicamente, porque a gente tem aí a ascensão da Elizabeth I, que aí não tem o que discutir enquanto rainha, enquanto poder, né? Ela vai se mostrar, né, como uma mulher poderosa, como uma gestora poderosa, e aí não há muito o que se discutir mais à frente. Mas é muito importante essas figuras femininas para aquele contexto histórico, né, para que as mulheres, por mais que não soubessem ler, elas ouviam na tradição oral, ouviam, né, o poder do feminino nessas histórias, nessas tragédias, nessas comédias do Shakespeare. Então, assim, para a gente encerrar, porque o nosso tempo também já foi, eu chamo a atenção de todo mundo para, quando acessar o canal do YouTube, dar um like, curtir e acessem sempre, porque sempre vai ter material lá. Então, hoje, a gente encerra por aqui. Muito obrigada, Eveline, muito obrigada, Joaquim. Obrigada também ao professor Ayrton, professor Jorge, que fizeram o primeiro bloco hoje do Café Teatro Filosófico, né? As Mulheres em Shakespeare, Romeu e Julieta.